Como o governo transforma uma tragédia em genocídio? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Levanta a mão quem estudou a história da economia irlandesa na escola ou mesmo em uma faculdade de economia. Certo, agora vocês que estão mentindo podem abaixar as mãos. Através deste artigo, vamos analisar como funcionava a economia dessa pequena ilha e que lições podemos tirar disso. Para entender o quanto a economia da Irlanda melhorou nos últimos anos, precisamos primeiro entender o quão ruim ela estava. A Irlanda era dominada pelo governo inglês, fazendo parte do Reino Unido. Contudo, por não estar ligada diretamente à ilha da Grã-Bretanha e, consequentemente, por estar longe de onde os políticos moravam, os parlamentares nunca se importaram com o povo de lá, contanto que os impostos estivessem sendo pagos corretamente. Apesar da indiferença dos parlamentares, a situação da Irlanda era um pouco mais grave. Naquela época, o Estado se dizia legítimo por razões religiosas. Entretanto, no século XVI, houve um problema. O rei queria se separar da sua esposa e a Igreja Católica não permitia. Então o rei criou uma nova religião, a Igreja Anglicana, onde o divórcio é possível. Sendo essa a nova religião estatal, coincidentemente, a maioria dos ingleses se converteu à Igreja Anglicana. Quem iria imaginar que isso ia acontecer? Porém, o mesmo não aconteceu com os irlandeses, pois em maioria eles decidiram permanecer católicos. Claro que o rei não ia aceitar isso, provavelmente bradando: "Como eles ousam não mudar completamente de crença e fé quando eu mando?" Então, o governo passou a retirar as terras dos católicos para dar aos anglicanos. Claro que de início não foi uma grande mudança. Você perde a propriedade da terra, mas continua trabalhando nela, pagando uma espécie de aluguel por ela. Para o camponês médio, isso parecia somente mais um imposto, até porque, assim como os impostos, muitas vezes eram pagos para pessoas que nem moravam na ilha. Porém, o problema só se agravou mais depois da Revolução Inglesa. Agora tinham um parlamento inteiro para sustentar, ao invés de só um rei tirano. Então o governo, composto somente de ingleses, passou a tirar os pobres irlandeses de suas terras, que lhe foram passadas há gerações, para dar aos ingleses, já que não confiavam muito no povo irlandês. Isso tudo além de, é claro, favorecer seus amigos mais próximos. Claro que os pobres coitados não iam aceitar isso e resolveram, como forma de protesto, se revoltar contra o governo. Infelizmente, isso só resultou num massacre generalizado. 10% de toda a população da Irlanda foi massacrada. Como punição pela revolta, foram criadas leis proibindo católicos de ter armas de fogo, de ocupar cargos públicos, de serem advogados, professores e de frequentar universidades, até mesmo fora do país. Eles não poderiam construir igrejas de pedra ou construí-las próximas às estradas principais. Não poderiam se casar com protestantes e nem mesmo poderiam comprar cavalos. Além disso, foram impostas várias restrições sobre a posse de terras e de como passar as mesmas para os filhos. Basicamente, o governo sentenciou os camponeses à pobreza eterna. E só para ter uma ideia, católicos eram 80% da população. Por causa disso, a maioria do povo irlandês era composta de camponeses que trabalhavam na terra, pagando taxas abusivas para os donos, que eram apenas pessoas apontadas pelo governo. A pobreza era tão extrema que eles penhoravam suas roupas na segunda-feira, utilizavam o dinheiro para sobreviver com o que juntavam na semana, resgatavam suas roupas no sábado para usar na igreja no domingo e na segunda voltavam para repetir o ciclo. Com o maior empobrecimento da população por causa das leis estatais, mais pessoas passaram a ser camponeses. Todavia, a terra disponível para o plantio ficava cada vez mais escassa. Então os agricultores passaram a cultivar batatas. Aí temos a entrada da estrela da história. Batatas são altamente nutritivas e de fácil cultivo, além de necessitar de muito pouco espaço para serem plantadas. Por causa das batatas, o povo irlandês era forte e de boa aparência, apesar da pobreza extrema a qual foram condenados. Porém, tudo isso mudou em agosto de 1845. Uma praga que afetava batatas, apodrecendo-as ainda no solo, chegou ao país, afetando cerca de 40% da sua produção. Numa economia estável e próspera, isso já significaria uma crise alarmante. Numa ilha onde a população já vivia na miséria, isso significava a morte. Claramente, os camponeses iam precisar de comida,
e havia um lugar que poderia providenciar isso: os Estados Unidos da América. Só tinha um problema: os Estados Unidos, através de uma guerra contra os ingleses, tinham acabado de se libertar do domínio britânico, então o governo inglês proibiu a compra de produtos americanos. Como a Irlanda pertencia à Inglaterra, os pobres camponeses não podiam comprar comida, especialmente milho, dos americanos. Claro que havia um grande clamor popular para mudar essa lei, mas nem liberais e nem conservadores queriam mudar isso. Pior ainda, nenhum dos dois lados aceitava alguma ideia do outro, então o mercado continuava fechado. Soa familiar? Os liberais queriam que o governo comprasse grãos americanos para distribuir entre os famintos, mas a direita não aceitava, pois isso iria baratear o preço dos grãos, o que prejudicaria os produtos internos, ou seja, mais uma baboseira protecionista sem sentido. Já os conservadores vieram com a ideia de controle de preço, e obviamente os liberais também não concordavam com isso. Por causa desse impasse, nada era feito, e as proibições governamentais continuavam matando pessoas de fome. A mudança ocorreu quando Robert Peel, o primeiro-ministro do Reino Unido da época, viu isso como uma forma de melhorar a Irlanda. Sem ter o que comer e não podendo cultivar batatas, as pessoas se inscreviam aos montes para obras públicas. Eles trabalhavam exaustivamente construindo estradas, pontes, ferrovias, sob calor e frio, apenas para receber alguma comida no final do dia. E até mesmo essas vagas eram altamente disputadas, pois não havia comida suficiente para todos, então começaram a recusar trabalhadores pelo excesso de demanda. Para Peel, essa era uma ótima situação, já que ele basicamente ganhou milhares de escravos, e é claro que não se pode deixar seus escravos morrerem de fome, então ele acabou com a proibição de comprar grãos americanos. Mas é claro que quando um político faz algo minimamente benéfico ao povo, mesmo que seja em benefício próprio, ele logo é removido do cargo. No dia seguinte, após a liberação do mercado, ele foi destituído e substituído por Charles Trevelyan. A crueldade de Trevelyan era fora de série, e não temos dúvidas que Hitler se inspirou muito nele. Ele acreditava que a fome era causada por uma força divina, que era inevitável, e corrigia os irlandeses revoltosos. Sua visão era malthusiana, uma doutrina pseudo-econômica que pregava que a população cresceria mais rápido que a produção de comida e que a terra não conseguiria sustentar a população, tendo a fome como resultado inevitável. E quando digo que Trevelyan era malthusiano, quero dizer que ele era literalmente adepto da teoria. Thomas Malthus foi professor dele e foi pensando na Irlanda que ele escreveu suas teses. Ele não retornou à proibição de comprar grãos americanos, porque ia pegar muito mal, mas determinou que só poderiam comprar de comerciantes ingleses. Além disso, ele criou as casas de trabalho, que nada mais eram do que um nome bonito para um lugar onde os pobres trabalhavam como escravos de dia e eram presos à noite em troca de suas refeições ao dia. E mesmo essas prisões para pobres estavam lotadas, chegando a ter 700 mil pessoas confinadas. Lembrando que a população inteira da ilha era de 8,2 milhões. É óbvio que a situação piorou. Contudo, em 1847, a coisa piorou tanto que o ano ficaria conhecido como Black 47, ou 47 Negro. Pessoas famintas iam às praias comer conchas e algas marinhas, enquanto outros subiam perigosos penhascos para roubar ovos das aves. Muitos tentaram sair do país, mas as passagens para os Estados Unidos da América custavam de 3 a 5 libras. Parece barato? Em valores atuais, estamos falando de algo entre R$ 2.500 a R$ 4.000. A capacidade do Estado de estragar uma moeda é impressionante. Muitos que não tinham dinheiro para pagar cometeram crimes na frente de guardas, tudo isso com a esperança de serem sentenciados ao exílio em outro lugar. Ainda assim, as chances de morrer durante a viagem eram grandes, tanto que esses navios eram chamados de navios caixões. Um navio chamado Agnes saiu com 427 passageiros, mas somente 150 sobreviveram à viagem. Mas a situação mais grave foi na cidade de Skibbereen. Além da praga das batatas, a cidade sofreu uma terrível seca. A situação estava tão alarmante que um americano que visitou o local viu duas mulheres conversando casualmente sobre quanto tempo elas sobreviveriam. A conclusão que elas chegaram através dessa conversa foi bem chocante. Tinham apenas mais 14 dias. Histórias como essa fizeram manchetes em diversos jornais internacionais, tanto que pessoas passaram a fazer doações para ajudar a combater a fome irlandesa. Até mesmo escravos americanos chegaram a fazer doações. É inegável que essas doações salvaram milhões de vidas. A repercussão internacional fez com que o governo agisse.
Contudo, como toda intervenção do governo, as coisas só pioraram. Eles passaram a cobrar impostos dos donos da terra com base no nível de pobreza dos trabalhadores de lá. Que ideia genial! O governo ia arrecadar mais com a desculpa de que era para incentivar os donos das terras a cuidar de seus camponeses. Brilhante! Só teve um probleminha. Nada impedia os donos da terra de expulsar os camponeses, já que, se não tem trabalhadores pobres, não tem imposto mais alto. Assim, milhares de pessoas foram expulsas de suas casas. Além disso, instituíram que somente pessoas que possuíssem 1/4 de acre de terra ou menos poderiam receber o auxílio do governo. Veja bem, 1 acre são 4.000 metros quadrados. E plantando batatas, que era a cultura mais produtiva naquele clima, daria para sustentar uma família de 6 pessoas. 1/4 de acre não daria para sustentar 2 pessoas direito, muito menos com uma praga nas plantações. Então os pobres camponeses se viram obrigados a vender suas terras a preço de batata, ou não poderiam receber o auxílio. Em agosto de 1847, durante a época de colheita, a praga havia reduzido. Porém, a colheita foi somente 1/4 do normal, já que muitos tiveram de comer até mesmo as sementes do que seria plantado naquele ano. Somente em 1849, a colheita voltou a ser como era antes. Nesse breve período de 4 anos, mais de 1 milhão de pessoas morreu e quase 2 milhões tiveram de fugir do país. Ou seja, a população foi reduzida em 1/3 do que era antes. E o que aconteceu com Charles Trevelyan, o genocida que tentou ativamente matar os pobres irlandeses? Foi morto? Foi preso? Claro que não. Ele recebeu um título de nobreza, virou baronete e passou a ser chamado de Sir Charles Trevelyan. Além disso, foi promovido, ficando responsável pela administração da Índia, que na época era colônia inglesa. Essa história nos ensina uma bela lição. Quando desastres acontecem, eles são potencializados pelas regras aleatórias do governo, e políticos que correm para ajudar somente pioram a situação. Esse evento ficou conhecido como a Grande Fome e foi um dos motivadores para a independência irlandesa no início do século seguinte. Qualquer semelhança entre a Grande Fome e o mundo contemporâneo não é uma mera coincidência. Mas o que aconteceu depois? E como a Irlanda saiu de uma população à beira da morte por inanição para a segunda maior economia da Europa? Isso será abordado na segunda parte da história da Irlanda. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Libby Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!